Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar mais uma aula. Hoje, dia 9 de 3 de 2021. Hoje nós vamos iniciar falando sobre métodos de avaliação de desempenho. Nós ainda estamos falando sobre a introdução do Departamento de Recursos Humanos. E dentro do Departamento de Recursos Humanos, nós vamos trabalhar métodos de avaliação de desempenho. Hoje nós vamos iniciar aí, página de número 3, no final da página, métodos tradicionais. Existem vários sistemas ou métodos de avaliação de desempenho. Os métodos mais tradicionais de avaliação de desempenho são: aqui nós temos escalas gráficas de classificação. Então vamos ver o que é escala gráfica de classificação. Vamos ver como se faz, como se utiliza esse método. É o método mais utilizado nas empresas. Avalia o desempenho por meio de indicadores antecipadamente definidos, graduados através da descrição de desempenho numa variação de ruim a excepcional. Para cada graduação pode haver exemplos de comportamentos esperados para facilitar a observação da existência ou não do indicador. Permite a elaboração de gráficos que facilitarão a avaliação e acompanhamento do desempenho histórico do avaliado. Então, essa avaliação por escalas gráficas e classificação, ela ajuda muito a pessoa a entender se está tendo resultado ou não das pessoas que estão sendo analisadas. Porque ao invés de você olhar num relatório inteiro para poder saber quais foram as classificações, quais foram as melhorias que esse funcionário teve em relação a esse método utilizado, você vai simplesmente olhar no gráfico e acompanhar se esse funcionário está desenvolvendo ou se ele está estagnado, ou se ele não conseguiu desenvolver dentro da função em que ele trabalha. Ou seja, facilita. Quando a gente fala por escala gráficas, é um dos mais utilizados dentro das empresas. Em muitos locais eles usam um método também chamado 5S, que avalia um sistema. Até vou dar uma pesquisada depois sobre esse sistema também para trazer para vocês, mas geralmente tem a classificação verde, amarela e vermelha. Então, quando a gente joga essas observações nos gráficos, por exemplo, nós temos um gráfico de redução de acidente. Então, vamos falar desse método de avaliação de desempenho. Está acontecendo muito acidente dentro da empresa, precisa-se que reduza esse número de acidentes. Então vamos elaborar um gráfico do ano de 2019 para saber quantos acidentes nós tivemos dentro da empresa e vamos trabalhar no ano de 2020 para saber se a gente vai conseguir reduzir esses acidentes de trabalho ou se vai permanecer como ficou em 2019 ou se vai melhorar ou eliminar esses acidentes de trabalho. Então, jogamos lá no gráfico, em uma das tabelas nós vamos colocar o ano, meses, ano de 2020, nós vamos colocar os meses de janeiro a dezembro e em cada mês a gente coloca a quantidade de acidente que houve para a gente poder analisar no final do exercício. Aí a gente vai trabalhar esse método dentro da empresa com todos os funcionários, vamos fazer um treinamento com esses funcionários e vamos trabalhar o desempenho em função ao número de acidentes. E aí, quando fechar o ano de 2020, nós vamos olhar para o gráfico novamente e vamos analisar de janeiro a dezembro o mês que reduziu o acidente, o mês que não houve acidente. A gente pode até classificar como os meses que foram bons, que tivemos reduções, como verde,
mais ou menos como amarelo, e os meses que nós não tivemos como vermelho, tivemos muito acidente como vermelho. Então a gente pode classificar isso daí também para facilitar essa visibilização por parte dos funcionários quando forem observar esses gráficos. Enfim, fizemos um gráfico aí de acidentes de trabalho. Digamos que no ano de 2020 nós conseguimos uma redução de 20% com relação ao ano de 2019. Isso será lançado num gráfico e a empresa certamente fará uma grande festa porque conseguiu atingir uma meta, que era reduzir a quantidade de acidente dentro da organização. Aí nós temos aqui outro método, que é o método aqui, nós falamos da letra A, agora vamos falar da letra B, a escolha e distribuição forçada. Consiste na avaliação dos indivíduos através de frases descritivas de determinado tipo de desenho em relação à tarefa que lhe fora atribuídas, entre as quais o avaliador é forçado a escolher a mais adequada para descrever os comportamentos avaliados. Este método busca minimizar a subjetividade do processo de avaliação e desempenho. Aí nós temos a letra C, pesquisa de campo, baseado na realização de reuniões entre especialistas em avaliação de desempenho da área de recursos humanos, com cada líder, para a avaliação do desempenho de cada um dos subordinados, levando os motivos em tal desempenho por meio de análise de fatos e situações. Este método permite um diálogo padronizado do desempenho, minimizando subjetividade da avaliação. Ainda possibilita o planejamento conjuntamente com o líder do desenvolvimento profissional de cada um. Nós temos aqui incidentes críticos. Eu não vou ler todos, senão a gente não vai conseguir fechar essa aula em menos tempo, senão a gente fica muito tempo falando só desses itens. Depois vocês dão uma lida nesses itens aqui, né? Cada uma desses aqui são uma ferramenta utilizada nesse trabalho de métodos, né, de avaliação de desempenho. Aí nós temos aqui métodos mais recentes, também são utilizados. Temos a avaliação 360 graus e nós temos aqui também retroação e feedback aqui no final. A retroação e feedback é o retorno, né, que o avaliador ele vai ter com relação à avaliação que ele está fazendo com seus funcionários. Então, pessoal, é exatamente isso, né, a aula de hoje. Se surgir algumas dúvidas, eu estou à disposição. Peço que vocês leiam a sua apostila até a retroação e feedback, aqui na página de número 6. E amanhã a gente dá continuidade na nossa aula. Só lembrando que passei as atividades lá para vocês. E nas atividades eu tentei deixar as perguntas um pouco maior, mas com respostas menores para que facilite para vocês. Um abraço a todos vocês, boas aulas, se dúvida estou à disposição.